Essas histórias estavam tudo escondidas. Quiseram fazer comigo e com os 7 que estavam comigo, como se a gente fosse enterrado e nunca tivesse feito nada disso. Então, agora que eu tô na reserva, eu resolvi contar, porque eu não tenho vergonha, eu tenho muito orgulho do que a gente fez, entendeu? Porque a gente colocou a nossa vida em risco, nossa família em risco, tudo em risco, e muita gente quis esconder a gente. Eu toda hora falava pro coronel assim, quero ir embora, ele, fica quieto que você não vai. Quero ir embora, ele, você não pode trabalhar em policiamento. Eu, quero ir embora. Não, você vai ficar aí, de castigo. E aí, cara, um dia, um tenente me chamou e falou assim, meu, Spaganoto, você faz uma permuta comigo, cara? Eu quero vir pro teu lugar e não tem ninguém que dá pra tirar, porque todo mundo aqui tem um peixe. Aí eu falei assim, cara, se você conseguir me tirar daqui, eu vou ser grato pra você pro resto da vida. Ele chamava Davi, esse tenente. Aí ele falou, não, cara, mas você vai pra polícia rodoviária, que eu sou rodoviário. Eu falei, não, mano, isso é guarda de trânsito, não quero isso não. Aí ele, não, você nem entendeu, cara, é rodoviária. Eu falei, não, é trânsito, velho. Ele falou, não, mano, na rodovia tem crime pra caramba. Você vai Outro trombar, tipo de você crime, vai mas- trombar ladrão toda hora. E outra, você vai ter uma viatura com motorista, um celular novo e um notebook. Eu falei, eu quero. É tudo isso aí, ele falou, eu falei, eu quero, mano. Aí ele falou, meu, é lá em São Bernardo a sede do batalhão. Eu moro na norte, né? Eu falei, nossa, cara, é longe. Ele falou, não, longe não, aí é pertinho, porque o batalhão vai até o Paraná, na divisa com o Rio de Janeiro, o litoral inteirinho, sistema Anchieta Imigrantes, Índio Tibiriçá. Falei, Jesus, eu vou poder rodar tudo isso? Ele falou, pode, a polícia rodoviária, você roda longe, o comandante. Falei, eu quero, mano. Eu quero que eu vou catar ladrão lá na Baixada, vou catar ladrão lá em Ribeirão Pires, vou catar ladrão em todo lugar. Eu quero. Aí ele, então, os caras me transferiram. Os sem noção do comando acharam que eu ia ser guarda, entendeu? Ah, mano, na hora que eu cheguei no batalhão, o comandante do batalhão olhou pra mim e eu fui vestido de guarda rodoviário. Eu não fui vestido de polícia, não. Eu tava de policiamento rodoviário. A hora que ele olhou, eu tinha a medalha da rota, que a gente chama de abelhinha, preta e amarela. O comandante olhou pra mim e falou assim, você é rota, garoto? Eu falei, Jesus, sou comandante. Ele falou, você caiu do céu, você vai comandar a companhia Thor, o tático rodoviário que está sendo criado. Eu falei, vou não. Ele falou, vai. Eu falei, vou não. Ele falou, não estou te perguntando, eu vou te dar uma ordem, você vai cumprir a ordem. A pergunta é só por educação. Eu falei, faz isso comigo não, comandante, eu não aguento mais apanhar de ser polícia. Eu quero vir aqui, apito, multa, ficar fiscalizando o trânsito. Ele, esquece, amigão, eu estou precisando de um cara de rua para combater o crime na rodovia. Falei, ô chefe, pelo amor de Deus. Ele falou, aí o comandante vai ser o capitão Carlos Alberto, o Chalé. O Chalé, cara, eu era uma criança no crime perto do Chalé. O Chalé, cara, tava na casa de detenção, é um cara com uma puta fama na polícia, sempre foi combativo pra caramba. Eu falei, chefe, se o senhor me colocar junto com o Chalé, eu tô ferrado. Vai voltar tudo, nós vamos trombar com o bicho aí, eu vou ser expulso. Ele falou, você é louco, meu. O Chalé vai fazer um mestrado. Quem vai criar a companhia é você. Eu falei, não. Me deixa de guarda, comando. Ele, não, é Thor, beleza? Tá vindo aí 140 policiais, tudo novos. Você vai ter 14 barcas. Quando ele falou 14 barcas, meu olho já esbugalhou. Eu, caramba, 14 barcas? Ele, 14 barcas. Eu já falei, meu, vou criar uma mini rota pra mim. 30 motos, uns moleque tudo com sangue nos olhos. Eu falei, então eu só quero uma coisa. Me deixa trazer uns rotarianos pra me ajudar. Eu te dou 12 nomes, comandante. Ele falou, tá, 12 caras eu consigo. Aí eu levei 4 cabe-soldado e 8 sargento. Mas pensa nos caras embaçados. Linha de frente, podia contar com esses aí. Linha de frente, mano. Cê é louco. Se eu vacilasse, os caras passavam por cima de mim, já catavam o ladrão na minha frente, eu nem ia nem ver. Os caras eram todos eles muito top, muito top. Eu nem sei até hoje que loucura deu neles de aceitar o meu convite, sair da rota e ir pra lá no tático rodoviário. Na verdade, assim, saber eu sei, porque a rota ela é muito, exige demais da pessoa, entendeu? E tem hora que os caras estão meio cansados. Continua, porque uma vez rota, cara, dificilmente você encontra a satisfação e a felicidade como policial em outra unidade. Mas isso é mais um medo do que uma realidade. A hora que você sai e você começa a viver a outra unidade, se você tiver apoio do comando, você consegue. É que é difícil isso. Em muito lugar os comandos não dão o devido apoio para um combate mais efetivo em relação a crime. O pessoal quer o atendimento padrão, sem muito problema. Porque nos governos... Hoje não, cara. O governo atual, o secretário atual, o comando atual, eles apoiam.
Mas num passado aí não muito distante, cara, você se envolvia numa troca de tiros, os caras acabavam com a tua vida. Te mudava horário, você ficava afastado do policiamento um tempão, te jogava em lugar que os caras te tratavam igual lixo. Era muito difícil, entendeu? E aí, aí eu fiquei no TOR 3 anos e meio, tive muita O que dificuldade. significa essa sigla? Tático Ostensivo Rodoviário. Para você ver o que é o TOR hoje o Tático Ostensivo Rodoviário apreende 80% de toda a droga do Estado, são eles que apreendem. Se você juntar todo o resto das polícias do Estado, inclusive rota, tudo, é 20%. O Tático Ostensivo Rodoviário no policiamento rodoviário, às vezes também com o apoio da viatura padrão ali do policiamento rodoviário, é 80% da droga. Porque a droga vem em grande quantidade, em tonelada, pela rodovia. Depois ela dispersa nas comunidades. Mas a viatura que fica batendo caneco, fazendo um trampo para catar o tráfico na comunidade, ela vai catar, quando ela estoura 100 quilos. O normal é pegar 1 quilo, pegar 5, 10, 20. Quando ela estoura, ela pega 100. A rodoviária, quando ela dá a paulada certa na carreta, vem tonelada. Entendeu? E aí, cara, aí eu fiquei lá 3 anos e pouco, comecei a ser massacrado pela oficialidade, uma parte da oficialidade rodoviária, porque os rodoviários, quando eu fui tenente lá, usavam aquele coldre fechado. A arma nem aparecia. Tinha que desabotoar para você sacar a arma. Os caras andavam com uma bolsinha com um talão de multa pendurado. O apito pendurado, o cap, uma jaqueta que parecia um... era tudo para ser guarda e menos polícia. E a gente começou a chegar alguns oficiais que não foram policiais rodoviários desde o embrião, porque uma coisa é você sair da academia, chegar no policiamento rodoviário e sair de lá coronel. Você não sabe o que é o resto da polícia. Mas a gente vinha de rota, vinha cara de batalhão que tinha tático, querendo trazer... Você já tinha passado pelo exército, passou pela rota. Pela rota e pelo... Cavalaria? Não. Cavalaria eu era na academia, mas eu tinha comandado no centro da cidade, no tático, e depois rota. E COI. E 2 anos infiltrado em presídio. Eu tava nível depois hard. Me lembra que eu tenho TDAH, viu, Guipa? Vamos falar um pouquinho desse ser infiltrado aí, que eu fiquei curioso. Nunca tinha ouvido falar. É segredo? Não, esse é o motivo que eu tô indo em tanto podcast. Isso aí é uma história que ninguém tem na polícia. Porque eu nunca ouvi falar que tinha... Tem um colega da minha turma que fez um trabalho bem parecido com o meu. É uma história bem parecida e eles têm o mérito deles. Mas só eu e ele. Mas ninguém em toda a história da Polícia Militar. Passou pelo Carandiru nesse infiltrado? Não. Eu me formei na academia em 93. O Carandiru foi em 92. E o Carandiru, a tropa entrou como polícia, não como bandido. Eu trabalhei como se eu fosse bandido, né? Tá. Entendeu? E aí, que a gente vai entrar nesse assunto aí que eu gostei. E aí o que aconteceu? Eu fiz um acordo no comando da rodoviária. Me chamaram, eu já sabia que era uma perseguição, me chamaram e falaram, pra onde você quer ir? Que aqui você não serve, você quer transformar isso aqui em polícia. Eu peguei e falei assim, comandante, então me manda pra Zona Norte, me joga pro centro de intendência da polícia que eu vou contar caixa, uniforme, tudo. Pra mim deu. Polícia não... Ninguém quer o comandante policial aqui. E aí, na hora que eu fui me apresentar, esse comandante rindo, com bastante sarcasmo, depois de ter dado umas 4 horas de canseira em mim, isso que eu era tenente, hein? Eu não era um soldado, não. E não estou falando isso com demérito ao soldado. Eu estou falando que tem muita gente que fala que os oficiais são tudo unidos, todos unidos, um defende o outro. Não existe isso. O militarismo, ele é militarismo do soldado ao coronel com todo mundo. E aí eu entrei na sala, o coronel falou para mim, você está indo para a Zona Norte, né? No centro de intendência. Você mora lá, né? Eu falei, moro sim, senhor. Ele falou assim, então, eu mudei. Agora você ganhou um presente. Sério, comandante? Você vai para Parelheiros. Olha que bom. Seja feliz lá. Me deu o papel. 2h30 de carro da minha casa para ir, 2h30 para voltar. Fiquei lá 3 anos. E aí, cara, é que eu falo, toda vez que um maligno desse tentou me prejudicar, eu ganhei mais uma casca pesada e fiquei mais forte. Por quê? Eu fui conhecer o 27º Batalhão, que faz Parelheiros, faz Grajaú, Belmiro, aquele fundão. Senador Teotônio lá, cara, eu fiz uns puta amigo, vi uma tropa aguerrida, com pouco apoio de governo, tinha umas companhias caindo aos pedaços,
viatura tudo quebrado e tal, mas os caras davam conta. E o que tem de legal nisso? Onde você tá com uma comunidade carente, quem não é envolvido e simbiótico com o crime, ele dá valor para a polícia. E o pouco que você faz, o pessoal agradece. Porque ele não tem acesso a quase nada, cara. Eu cheguei a fazer reunião do Conselho de Segurança, lá de Parelheiros, onde as várias senhoras vindo de chinelo e um vestido simples vinham pedir calçada. Um pouco de pedra na rua, de tanto barro e buraco que ninguém conseguia andar na rua. Cara, quando você vai numa reunião dessa, você vê simplicidade né? E necessidade de apoio de governo. Lugares completamente esquecidos. Um lugar desse que não tem nem iluminação direito à noite, para essas pessoas de bem, imagina o que significa a entrada de uma barcona com 4 caras armados, polícia. Então, esse discurso que a polícia ela amedronta a sociedade, ela amedronta quem tem algum problema com a polícia. Porque senão, não. Aí, cara, do 27, eu ganhei, depois de 3 anos e meio, um comandante que tinha trabalhado comigo quis me ajudar e me trouxe para Brasilândia. E aí... Nasci e criado ali. Então, eu adoro o 18º Batalhão, o batalhão do meu coração. Fiquei lá 4 anos e pouco, comandei a companhia tática do 18º, comandei a companhia da freguesia, rodei muito a região do 18º, tenho aqui. Muito a região 18º, só que eu tive aquela ocorrência dos mortos dentro do mercado no Compre Bem, e essa gerou a minha transferência. E aí eu fui transferido para o 9º Batalhão, que é uma área mais central ali da Zona Norte, a região ali de Santana, Vila Guilherme e tal. Ali eu tive um pouco de paz, fiquei ali mais uns 4 anos, já tinha feito o meu mestrado e fui promovido a major. Fui promovido a major, os caras falaram, vou te dar um presente, você vai para o Capão Redondo. Aí eu falei, não é possível, cara, eu já fiquei 3 anos lá no fundão. Não, você merece, você vai pro Capão. Aí eu fui pro Capão. Cara, quando eu recebia... Você não era muito bem quisto, né, no comando ali. Né? O pessoal que podia te lascar. Na verdade, cara, é assim, sempre incomodou muita gente a admiração que a tropa tinha por mim. Sempre incomodou muita gente eu não me abater. É brilho bom o que ofusca. Sempre incomodou muita gente, cara, as histórias que eu tinha e não podia contar pra ninguém. Por isso que tá muita gente assistindo meu podcast. Essas histórias estavam tudo escondidas. Quiseram fazer comigo e com os 7 que estavam comigo como se a gente fosse enterrado e nunca tivesse feito nada disso. Então, agora que eu tô na reserva, eu resolvi contar. Porque eu não tenho vergonha, eu tenho muito orgulho do que a gente fez. Entendeu? Porque a gente colocou a nossa vida em risco, nossa família em risco, tudo em risco. E muita gente quis esconder a gente. Eu esperei, eu não faço podcast, não fui na imprensa, nunca falei nada quando eu estava na ativa. Por isso que esses policiais da ativa, que ficam indo em podcast, fazendo vídeo de TikTok, de Instagram, fica se expondo. Depois reclama. Nós temos uma hierarquia, uma regulamentação na instituição que para você fazer... Inclusive tem uma lei que fala que para você fazer um comentário, por exemplo, político, só depois da inatividade. Na ativa você está... Determinados políticos são o seu chefe. Entendeu? E eu esperei o meu momento certo para eu poder contar algumas coisas e falar. Eu não fui testando a hierarquia e disciplina. Eu nunca vou testar. Né? Não, cara, eu nunca vou testar. Eu vou morrer militar. Também, né, Vaganato? Não compensa, né? Não é só não compensar, cara. É uma luta para você conquistar as coisas que ou você valoriza o que você conquistou, ou você vai entregar de mão beijada para quem tem inveja de você. Porque para te destruir, te mandar embora, arrancar sua farda, acabar com o seu sonho, é muito fácil, cara. É muito fácil. Então, eu sempre tive na minha cabeça do seguinte, eu tenho um limite para eu cutucar pessoas quando elas são meus superiores. Eu fui pro Capão Redondo. Eu tive um comandante que ficava me assediando moralmente. Não estou falando de sexo, não. Estou falando aquele assédio profissional, moral. Eu operei meu rim 3 vezes em 6 meses, de pedra no rim. Tudo psicossomático, nervoso, estresse. Eu saí do comando desse cara, depois de 2 anos, eu nunca mais tive uma pedra no rim.
E 90% das doenças é psicossomático. Começa na cabeça e o corpo processa. Meu irmão, eu nunca tive uma pedra depois que eu me afastei dessa coisa que era um comandante. Então, e assim, ele não fazia só comigo não, que você pode falar assim, esse Paganotto deve ser um problemático. O outro major que estava comigo, com uma filha, com um problema seríssimo na cabeça, eu encontrava ele chorando, deitado na cama, com o assédio que ele fazia nele também. Eu falava, irmão, calma, nós vamos sair disso. Isso aí é momentâneo. E o cara ainda era bombeiro, cara. O ambiente no bombeiro é muito mais suave do que no policiamento territorial. Ele falava assim, Paganotto, o que é isso, cara? Eu falei, velho, esse tipo de gente eu já tô acostumado. É que você viveu bem no bombeiro todos esses anos. Agora você tá aprendendo que é lidar com o cara. E a gente ficou 2 anos nesse sofrimento, mas numa área muito carente. O 37º Batalhão, quando eu cheguei, tem uma história interessante pro teu podcast. Uma companhia era a Companhia do Capão, que era a maior companhia do Comando de Policiamento da capital. Tinha 300 e poucos policiais, respondia por uma área gigantesca com a maior quantidade de homicídio do estado. Homicídio lá, eu tinha 9 homicídios no 9º Batalhão por ano. Lá eu tinha 99. Essa é a diferença de uma área onde o crime tomou o lugar do Estado. E aí, cara, essa companhia que já era um negócio complicado em termos de estrutura, era feio de ver, era uma edícula do 47DP, e você ia na companhia, cara, faltava tudo. 47DP. Estrada de Tapecerica, Capão Redondo. As outras duas, uma era no Jardim Ângela, a outra no Aracati. Você conhece o Aracati? Nunca nem ouvi falar. Quando você vê a represa lá na Guarapiranga, a parte que você vê é a parte da frente. A parte dos fundos é o Aracati lá. Baronesa, o fundão, cara. Fundão. É tão fundão que a grande maioria das pessoas acaba vivendo uma simbiose ali. Todo mundo acaba estudando e trabalhando ali. Porque como é que você chega no centro? Na minha época, não tinha um metrô Capão Redondo, que nem tem agora. Na verdade, eles tinham começado a construir, mas ele ligava nada a coisa alguma. Ele não estava interligado com as outras. Ele circulava entre. Era um negócio absurdo, cara. Então, assim, muitas pessoas da região lá, do Mboi-mirim, e vai afundando lá o Capão, a Ângela e o Aracati, aquele comércio que ferve e cresce a região, muitas pessoas criam uma empatia e um amor pela região porque ele não tem costume nem de sair. E ali, cara, eu comecei a ver policiais que amavam o fundão, se dedicavam ali. E não só policiais, pessoas. Tinha um senhorzinho, cara, chamava acho que seu Arnaldo, que era o presidente do Conseg do Jardim Ângela. Cara, ele doava a grande maior parte da vida dele, de horário, de tudo, em prol de melhorar aquela sociedade, tentando trazer as comunidades um pouco mais próximas para conversar com a polícia. Tinha o projeto de polícia comunitária. Cara, só para você entender, a base do Jardim Ângela, eles criaram uma biblioteca de livros usados para a própria comunidade vir lá e acessar livros, dentro da base da polícia. E tinha um computador com internet, uma impressora, que vinha a molecada tudo imprimir trabalho de escola, porque, aquela galera das comunidades não tinha impressora. Não tinha internet em casa. O que é normal pra galera hoje... Era nada. Não tinha nada. Não existia essas coisas nessa época. E o que eu tô falando pra você é 2008, 2010. Não é de 100 anos atrás. Não é tão distante assim. É de 15 anos atrás. A internet modificou a vida das pessoas. Acho que o gráfico de evolução do ser humano estava fazendo assim, fez assim com a internet. Sendo acessível o celular para as pessoas. Você imagina, cara, uma base... não tem conhecimento que de fato não... A gente começou a conquistar a comunidade ali, dando para eles um computador com uma internet, uma impressora e um papel A4. Para umas crianças fazerem trabalho de escola, porque eles não tinham acesso a isso nunca. E ali eles foram se achegando, começou a ter grupo de estudo com os livros da base da polícia militar. Então, aquilo que as latrinas das comunidades ficam assim, isso aí é demônio, isso é torturador, isso é espancador, isso é assassino, e fica incutindo na cabeça de todo mundo na comunidade para ser contra a polícia,
uma parte dela, algumas pessoas que nem tinha esse seu Arnaldo, falavam assim, não, cara, vamos lá na base. Você vai pegar livro, você vai ter uma conversa com um policial decente. E outra, viu? Esse policial mora aqui também. Quando ele sai de serviço, ele mora aqui com a gente.